E retomando nosso conteúdo, voltaremos a falar sobre a fisiologia da absorção, condução e transpiração. Meu nome é professor Marcos Bancilon, eu sou professor da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. O capítulo é o 12, segundo ano único, e a nossa aula é a aula 8. Voltando a falar sobre a questão dos transportes, relacionados aos transportes de seiva na planta, nós temos o floema, como o principal transportador de seiva elaborada, associado aos órgãos considerados órgãos dreno, onde toda a seiva será produzida a partir do processo fotossintético na fonte, no chamado órgão-fonte, e esse órgão será considerado um órgão exportador, porque a partir desse órgão nós temos a migração dessa seiva para que ela chegue a todas as partes da planta que necessitam, na verdade, do processo de nutrição e até mesmo de armazenamento, como é o caso da raiz. O órgão-fonte, dentro do contexto dos órgãos-fontes, nós temos, como a gente já falou no passado, as folhas mais maduras, no caso, algumas partes do caule e outras partes que vão estar associadas a essa produção fotossintética massiva. Folhas podem se tornar dreno quando elas atingem geralmente 25 a 40% dessa área foliar expandida, né? E aí a gente tem o consumo, basicamente, desse produto fotossintético realizado por esses órgãos em específicos. E no caso do órgão importador, que a gente tem aí como o dreno, né, a gente sabe que ele não irá conseguir produzir quantidades fotossintéticas suficientes para se manter. Então, é necessário que os órgãos exportadores enviem essa quantidade de seiva a partir do floema para os órgãos importadores. E é aí onde nós entramos com folhas novas, né, as folhas mais recentes, que irão necessitar de grande quantidade de energia, os caules maduros, que não vão realizar fotossíntese, caules com áreas suberizadas e lignificadas, raízes, que realizam também pouquíssima fotossíntese, o que é quase insignificante, os meristemas, que precisam para o desenvolvimento do produto da fotossíntese, e também, em grande quantidade, flores, frutos e sementes, né? Na condição da seiva elaborada, a gente vê o processo chamado de translocação de soluto, que foi explicado por Munk em 1927. E ele vai ser baseado na questão dos gradientes de concentração e de pressão, que tem uma relação com o fluxo da massa, fluxo da pressão, a partir, né, dos processos osmóticos. O modelo de Munk estabelece um fluxo de pressão nas células aí do floema e dessas estruturas conhecidas como elementos de tubo crivado, que vai ser impulsionado, né, pelo gradiente de concentração, pelo gradiente de pressão que irá ocorrer entre o órgão-fonte e o órgão-dreno. Né? A necessidade, na verdade, irá impulsionar esse gradiente, né, onde essa seiva elaborada irá sair do órgão produtor, que seria a fonte, até chegar ao órgão dreno, que é o órgão de importador de necessidade, no caso. Tal gradiente ele vai ser gerado, como eu falei, por esse processo osmótico e provocado também pelo deslocamento da seiva dentro do floema, o que vai resultar sempre na ideia de desequilíbrio osmótico. Por quê? Porque na tentativa do equilíbrio, né, entre a fonte e o dreno, a gente vai ter a circulação desses solutos, da translocação desses solutos. E essa diferença de potencial é o que promove justamente esse movimento na estrutura do floema para que essa seiva elaborada ela venha a ser conduzida dentro da planta. O modelo também vai mostrar que existe a ideia do parênquima lacunoso, né, e do palissádico, que ocorre geralmente no mesófilo foliar, onde a gente vai ter alta concentração de sacarose, que vai bombear, no caso, vai auxiliar no processo de bombeamento ativo para o interior das células crivadas, né? E aí o que, é que vai acontecer? Então eu tenho todo o produto ocorrendo na folha, lá no mesófilo foliar, e esse produto, né, da fotossíntese sendo impulsionado para os elementos crivados, as células crivadas, e isso vai aumentando a concentração, né, o que vai provocando também aumento da pressão osmótica aí no floema. O que vai ocorrer com relação a esse processo é o impulsionamento da passagem dessas águas aí pelo xilema, pelo elemento do tubo crivado aí para o floema, e em seguida essa sacarose e outros solutos translocados aí da fonte para o dreno. Então perceba que esse movimento ele vai ser provocado sempre pela diferença de potencial osmótico, pela diferença de gradiente de concentração. E claro, esse processo de troca, de translocação, de movimentação do soluto, ele é conhecido como exportação. Sempre vai da fonte para o dreno. E no caso da importação, o dreno obtém a partir aí da fonte.
Com a saída dos solutos orgânicos, o elemento vai diminuindo, né, essa questão dessa pressão osmótica, desculpe, permitindo a saída de alguns elementos durante aí, o processo. Né? E o elemento de vaso, ele vai recebendo, através dos tubos crivados do floema, essas substâncias orgânicas e que vão sendo distribuídas aí para células que são consideradas consumidoras ou até células de armazenamento, para tanto alimentar como manter as reservas, principalmente dessa glicose, né, da sacarose, que será transformada, convertida em amido para uso posterior. Então, baseado nessa ideia do floema, né, e de que o floema ele fica muito mais próximo à casca, um italiano conhecido como Marcello Malpighi, no século XVII, ele retirou um anel fino da casca para demonstrar a questão do papel do floema, né, e da seiva elaborada nessas plantas. E aí ele criou o que a gente chama de processo de anelamento, ou também conhecido como experimento do anel de Malpighi. Ele remove esse anel de casca, né, e caule lenhoso até atingir a região do câmbio. E o que vai acontecer? Basicamente, quando ele remove essa área, ele vai fazer a remoção do floema. E esse floema, na verdade, ele não vai conseguir transportar as seivas para as partes inferiores. No caso, a planta produz sempre essa seiva na estrutura superior, onde estão localizadas as folhas, e direciona grande parte desse material nutritivo para as raízes. Quando ocorre o processo de retirada, né, do anelamento, esse nutriente ele não passa. E aí o que vai acontecer? Ocorre a interrupção dessa passagem no floema, das substâncias orgânicas. A extremidade superior do anel, no tronco, no caso, ela promove um engrossamento, porque toda seiva que tenta passar não tem essa passagem facilitada, porque não existe mais conexão ali, e aí ela se acumula, formando como se fosse um espessamento, um engrossamento da casca, né, devido à questão do acúmulo da seiva, e posteriormente a retirada desse anel acaba por matar a planta devido à ausência das substâncias nutritivas para a sobrevivência da mesma. Na transpiração, a gente vai ter a perda de vapor d'água através da superfície do vegetal para a atmosfera e, é claro, a cooperação dos estômatos, né, que irão trabalhar continuamente para que ocorra esse processo, né, de transpiração e de eliminação de água e de outros gases a partir do vapor d'água. As células guarda, elas têm a função de manter a nutrição, a vida desses estômatos, né? Elas vão estar associadas aí ao estômago, e ao centro dessas duas células guarda, nós temos aí uma pequena abertura conhecida como ostíolo. É por esse ostíolo que a gente tem as trocas gasosas acontecendo continuamente, né? Então a gente vê aí que por meio do estômago é também possível, né, ocorrer uma pequena porcentagem de ganho e de perda a partir da água aí, tanto das lenticelas do caule, né, como da cutícula da epiderme. A gente tem essa perda de vapor a partir do estômago, da lenticela e da cutícula. A porcentagem da cutícula é muito baixa, é tão inferior que, na verdade, ela é até meio que desconsiderada. Mas a análise, né, desses três pontos, onde a gente tem a perda pelo estômago, a perda da lenticela e a perda da cutícula, a gente calcula como perda total de água pelo vegetal, tá? O estômago ele vai ser essa abertura, como eu já falei, que vai ser circundada por células guarda, são essas duas células laterais, e que tem a função, né, basicamente, de realizar troca gasosa, até para que ocorra a entrada do CO2 e a saída do O2, e também, né, claro, as regulações da água no próprio vegetal, né? Digamos que em um dia quente, o estômago ele tem uma necessidade de perda de água muito menor, por causa da questão da ideia de instabilidade das chuvas. Tipo, eu não sei quando vai chover, então esse estômago ele não precisa necessariamente se manter aberto. Eu posso fechar esse estômago para que não ocorra a perda da água, né? E em caso de dias chuvosos ou em dias úmidos, essa abertura ela vai ser extensivamente aberta para que ocorra, no caso, trocas muito mais contínuas, no caso, trocas continuadas do estômago com o meio, né? A gente sabe que os estômagos também vão ser cercados por células subsidiárias, né? E, claro, dentro do ostíolo eu tenho esse vapor circundante na parte interna da câmara, né, do estômago, que é chamada de câmara estomática. Eu vou possuir o vapor d'água, que por também diferencial osmótico, né, gradiente de concentração, vai realizar as trocas de O2 e de CO2 por difusão.
certo? A maioria das plantas vão ter estômatos apenas na face inferior da folha, né, na chamada face abaxial, porque, no caso, na face adaxial, que é a face de cima, eu tenho intensamente a ação da luz solar. Né? Então, nesses casos, se eu tiver essa luz solar intensa, junto a uma temperatura intensa, também eu vou ter uma perda de água estomatar muito alta. Então, é necessário que eu tenha meio que uma proteção, né, desse vapor d'água no interior do estômago. E aí, eu tenho essa região, né, a face abaxial do mesófilo foliar como considerada hiperestomática. A face superior é considerada hipoestomática. Desculpa. A face... isso mesmo. Desculpa, eu fiz a troca, mas já me corrigi. Entretanto, muitas plantas aquáticas, né, como a gente sabe, necessitam que esses estômatos não estejam associados à parte inferior. Por quê? Porque então o estômago estaria em contato direto com a água e isso dificultaria a troca de O2 e CO2, porque o oxigênio não iria conseguir, o oxigênio e o gás carbônico não iriam conseguir transitar facilmente por dentro dessa câmara estomatar, dessa câmara estomática. Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, essas plantas vão possuir os estômatos voltados à face superior, né? E como é que a gente pode perceber a questão dessa localização desses estômatos nas plantas? Olha lá, em locais mais secos, como é o caso de vegetação onde a gente encontra a caatinga, né, vegetação menos espaçada, eu tenho a câmara anfiestomática, né, tanto em cima como abaixo, aí na estrutura dos cladódios e das folhas, ocorrendo, né, tranquilamente. Lembrando que eu tenho também uma dinâmica associada a essa abertura e a esse fechamento dos estômatos, dependendo do tipo de planta, dependendo do metabolismo, C3, C4 e CAM, né, como a gente já viu falar sobre eles, e claro, dependendo, né, dos aspectos evolutivos do próprio vegetal. Olha aí, eu tenho também a estrutura hipoestomática, que é a planta que vai possuir muito mais estômatos na face abaxial, né, na face de baixo da folha, e a epistomática, que vai estar geralmente na face adaxial, que é a face de cima, certo? Aí diferenças entre plantas, né, que é onde a gente pode encontrar a presença dos estômatos e suas localizações. Bom, fatores que vão afetar a transpiração, como eu já falei, né? A diferença do potássio é o que promove, o cloro e o potássio, né, vão promover o fechamento e a abertura desse estômago. E o primeiro fator e mais relevante de todos é a temperatura, onde a velocidade da transpiração ela vai se elevar sempre que a temperatura se eleva, né? Quando a gente tem a elevação acima de 10 graus Celsius, a gente vai possuir, no caso, um movimento dos estômatos com relação ao fechamento e à abertura. Então, o aumento da temperatura afeta diretamente, de forma proporcional, né, a abertura e o fechamento dos estômatos. Alterações entre 10 e 25 graus, né, pouco vão afetar o comportamento, ou seja, pouco vão afetar a abertura e o fechamento do estômago. Em contrapartida, temperaturas acima de 30 e 35 podem levar ao processo de fechamento do estômago. E uma questão interessantíssima, existem plantas que vão estar adaptadas a ambientes mais frescos, que vão variar de 10 a 25 mesmo, tá? São as plantas chamadas de C3. Aquelas plantas que vão sobreviver em ambientes mais quentes, que vivem de 30 a 40 graus, né, a temperatura, que a gente encontra, chama-se aí, no caso, as plantas CAN, né, metabolismo CAN, que são das crassuláceas, e a C4, que vivem aí intermediando geralmente 25 a 35 graus, né? São as C4. Essas são as que a gente encontra com maior frequência nos ambientes frescos aqui dos trópicos, né? As que sobrevivem entre 10 e 25, a C3, geralmente são plantas que habitam o hemisfério norte do planeta, né? Onde a gente tem temperaturas mais amenas. E, claro, as que estão acima de 35 graus são as plantas CAN, crassuláceas, elas sobrevivem em ambientes de temperaturas muito quentes, né? A umidade relativa do ar também influencia demais na questão da abertura e do fechamento do estômago, né? Quanto maior a umidade, menor a transpiração. E é claro que, em contrapartida a essa abertura e esse fechamento do estômago, eu tenho também a ação dos hidratóides e das lenticelas, que vão eliminar água em grande quantidade quando o ambiente se encontrar em altíssima umidade. A ventilação também pode retirar o vapor d'água, isso acaba provando um processo de dessecação, né, dessa água que existe na folha, e isso vai aumentar também o processo, no caso, a velocidade da transpiração.
Luz também é um fator que age indiretamente, né? Tanto pela influência da temperatura quanto o grau de abertura do estômago. O estômago ele reconhece a presença ou a ausência de grande quantidade de luz e ele pode fazer suas regulações associadas a essa quantidade de luz aí no ambiente. Tá? Outra questão também é a presença da umidade no solo. Quanto maior a umidade no solo, maior a absorção de água, consequentemente maior a transpiração, né? E aí a gente vê na gravura o desenho aí como ocorre esse processo, né, de abertura e fechamento dos estômatos associado à água. Tá? Olha lá, eu tenho, quando o estômago está fechado, eu tenho um processo onde vai ocorrer, no caso, a migração do cloro e do potássio, né, associada à água. Isso acaba provocando uma turgescência, né? A célula acaba ficando túrgida, né? E aí o que é que acontece? Basicamente, essa abertura, que seria o ostíolo, como as paredes estão espessadas, elas acabam por fechar a abertura do estômago. Em caso de abertura, o que é que a gente vai ter? Essas microfibrilas de celulose, né? Também associadas ao potássio, ao cloro e à água, que no caso vão migrar para as células anexas, e isso vai provocar um afrouxamento da parede. Quando esse afrouxamento ocorre, o que é que acontece com a abertura basicamente? Eu tenho um processo de dilatação, né? De afrouxamento, e aí, consequentemente, o estômago ele vai acabar se abrindo para dar saída, né? Então eu tenho sempre associado aí, ó, turgescência e plasmólise, né? Plasmólise é quando ocorre, no caso, a perda, né? Quando eu tenho perda por causa da concentração, e turgescência, aumento do solvente por causa da questão da concentração também dos solutos, né? E aí a gente vê estômago fechado, estômago aberto e estômago fechado. Vamos lá, vamos entender agora. A água transpirante na folha também é outro papel, assim, outra forma de influência que a gente tem, no caso, com relação aos estômagos. Quanto maior a superfície, maior o processo de transpiração. Então, vegetais de florestas ombrófilas, são aquelas florestas fechadas, muito úmidas, né, possuem grandes superfícies foliares. E aí, nesse caso, o maior obstáculo é a obtenção de luz, né, e não a questão da perda de água nos estômagos. Outra questão também é a espessura da cutícula, né? Existem vegetais que têm a cutícula muito espessa, principalmente vegetais de ambientes muito secos, né? E quanto mais espessa, menor essa transpiração, porque a gente sabe que a cutícula vai dificultar a perda, né, de água, no caso, através dessa cutícula. Alguns vegetais também apresentam uma cera, o que vai acabar, consequentemente, também diminuindo o processo de transpiração. Ou seja, são mecanismos de contenção de água, né, para a economia para esse vegetal, porque provavelmente o ambiente acaba exigindo, né, que esse processo aconteça. Outra questão importante também é a presença dos pelos, que vão ajudar no processo de obtenção de água da superfície da folha. Por exemplo, plantas do cerrado, plantas que vivem em ambientes muito secos, né, regiões muito ventiladas, vão possuir esses pelos que vão estabilizar a camada de ar sobre a folha, e isso também vai diminuir a transpiração. E, claro, outra questão interessante, esses pelos também ajudam na obtenção da água a partir do orvalho, né, noturno. Outra questão também que vai estar envolvida é a abertura dos estômagos. Quanto maior o grau de abertura, maior a transpiração. E uma questão interessante também, quanto maior a luz, quanto maior a temperatura, a gente vai ter uma diminuição dessa abertura, né, consequência da economia dessa água para posteriormente ser utilizada nos processos metabólicos. Quanto maior o número de estômagos também, maior o processo de transpiração nos vegetais. E olha lá o que eu falei, olha lá, mecanismos celulares envolvidos nos movimentos estomáticos. Basicamente, o movimento ele vai estar relacionado ao processo de transpiração, né, e também do sequestro de CO2 aí na fotossíntese. A gente sabe que existe a questão da abertura e do fechamento do estômago, que vão ocorrer devido à questão da entrada e da saída de água ou de íons potássio, aí, né, de íons potássio nessas células guarda, tá? Em presença da luz, ou sob a questão da luz baixa, essa concentração de CO2 ela vai ter uma influência dos íons potássicos, que vão ser bombeados das células que estão ao lado, são chamadas de células acessórias, como a gente pode ver aí na imagem,
né, para as células guarda. E aí o que é que vai acontecer? O aumento dessa concentração do potássio faz com que as células guarda absorvam a água por causa da questão da osmose, né? O ambiente se torna mais concentrado devido à transição do potássio de uma área para outra. Nessa área que recebe o potássio, a gente tem um aumento da concentração, consequentemente a osmose ocorrendo, e aí elas se tornam túrgidas. E o ostíolo, quando elas estão túrgidas, vão abrir, né? Eles vão se tornar abertos, as paredes vão se tornar espessadas, né? Contudo, na ausência da luz ou sob altas concentrações de CO2, né, a gente tem as células estomáticas perdendo os íons potássio para as células acessórias, e assim a gente vai ter, no caso, o processo de diminuição da pressão osmótica nessas células guarda, que vão ceder aí para a água, as células acessórias, tornando elas mais flácidas, né? Elas vão ficar menos túrgidas, vão sofrer plasmólise. E aí eu vou ter um processo de meio que fechamento do ostíolo, né? E, claro, a câmara estomática irá ficar isolada, né? Na região do parênquima clorofiliano, aí como vocês estão vendo. Basicamente, né, esses são movimentos que envolvem a abertura e o fechamento dos estômagos com a dinâmica do potássio, né, a bomba de potássio. E, claro, lembrem-se que no contexto dessa bomba de potássio sempre tem o cloro envolvido, né, como elemento de diferencial aí. Ele será o elemento considerado o ânion, né, o potássio será o cádmio, tá? A água vai ser um dos fatores responsáveis aí pelo controle dos movimentos estomáticos, que vai atuar por meio de mecanismo considerado hidroativo, né? E olha lá, quando as células guardas vão ficando túrgidas, a concavidade dessa parede espessada, né, da celulose, que vai estar presente aí no ostíolo, ela vai dilatar. E quando ela se dilata, ela vai expandir e promover a abertura desse ostíolo. Então, quando ocorre o processo de abertura do ostíolo, né, o que vai acontecer? Basicamente, os gases no interior da câmara estomática vão começar a migrar, né, e estar associados ao processo de difusão, claro, e também aos gases O2 e CO2, né? E a gente vai ter as trocas gasosas ocorrendo tranquilamente. Quando as células vão ficar plasmolizadas, a gente vai ter o cessar da tração, né, sobre essa região espessada da parede celular, que vai ceder. E então a célula vai assumir aí essa postura flácida, né, o que vai levar ao fechamento do ostíolo. Por quê? Porque não vai estar mais túrgida, né? Eu tenho uma plasmólise acontecendo. Então, como elas ficam espessadas, flácidas, né, ela basicamente fecha a abertura. Isso impede a troca com o meio, né? E a turgência ela é explicada aí pelo espessamento da parede celular, claro, e das fibras de celulose, né? Em monocotiledôneo, o processo ele tem algumas diferenças, como por exemplo, as células elas vão assumir esse formato de halteres, né? Que vai ter, no caso, as extremidades espessadas, né? E isso, no caso, ocorre um reforço da questão da parede celulósica, que vai ser, no caso, ausente, né, ao centro. E, portanto, a gente vai ter aí, quando as células guarda vão ficar túrgidas, né, a região central não vai dilatar, devido à questão do reforço, mas as extremidades vão dilatar e promove um afastamento das regiões medianas da célula. Consequentemente, a gente tem a abertura do ostíolo, tá? Deu para entender aí como funciona, né? E agora a gente entra nas questões associadas ao controle, né, da abertura desses estômagos e o mecanismo que é considerado fotoativo, que vai envolver a presença da luz nas células estomáticas, né, que vão estar associadas à estimulação para a realização da fotossíntese. Primeiro, a gente tem aí a questão da intensidade da luz, que vai diminuir a quantidade de CO2, que a gente já sabe, né? E, consequentemente, a gente vai ter a concentração de um ácido chamado ácido carbônico, que é o H2CO3, né? E dos íons ácidos, no caso dos íons de hidrogênio, dentro dessas células. O pH do meio vai se tornando, né, alcalino, que faz com que a concentração da ativação da enzima fosforilase alcalina, que converte a amido em glicose, né? Vai processando essa glicose aí, transformando ela em amido, e a gente também tem o aumento da concentração da glicose nas células estomáticas. Claro, com isso, a elevação da pressão osmótica, né, faz com que essas mudanças, né, ocorram. E, consequentemente, as células vão absorvendo água, né, como consequência. A gente sabe disso, por causa da questão do aumento do gradiente de concentração. É totalmente proporcional à questão dessa pressão osmótica. Células anexas vão se tornando túrgido e o ostíolo vai se abrir aí e vai aumentar
o processo de transpiração, tá? Na ausência da iluminação, o processo de fotossíntese não vai se realizar. E tanto o CO2 como o ácido carbônico, eles vão ser produzidos aí e deixam de ser utilizados, né? No citoplasma, o CO2 vai formar o ácido carbônico, que vai tornar o meio celular ácido, e esse meio ácido, a partir da fosforilase ácida das células estomáticas, vai catalisar, porque ele é uma enzima, né? Transformando a glicose aí em amido. E aí a gente tem, né, uma gravura mostrando como acontece a questão da abertura dos estômatos abertos, consequentemente a luz influencia na abertura do estômato, a questão do potássio e da água associados a essa abertura nas células guarda, né, diminuição da luz, fechamento das células guarda, diminuição também da absorção de potássio pelas células guarda, e por aí vai, tá, pessoal? É só para que vocês entendam esse gráficozinho, como funciona esse processo de troca com o meio, tá? A diminuição da pressão osmótica do conteúdo das células estomáticas vão perder água para as células epidérmicas vizinhas, né, dando continuidade, e a diminuição do túbulo dessas células nos estômatos vão realizar o fechamento. Descobriu-se também recentemente que um hormônio conhecido como ácido abscísico, que é um ácido associado à senescência das partes da planta, ele derruba partes velhas da planta, também vai estar envolvido na questão do fechamento dos estômatos em falta de água, né? Principalmente de plantas que podem estar em ambientes muito secos, de clima semiárido, né? Em situações de estresse hídrico, olha aí essa palavra interessante e importante, estresse hídrico, né? Estresse provocado pela deficiência na quantidade de água, ela vai induzir esse bombeamento de potássio para fora das células guarda e vai tornar elas hipotônicas, né? Desse modo, elas vão perdendo água, vão ficando plasmolizadas, né? Vão ficando frouxas, flácidas, o que vai levar ao fechamento do estômago. O mecanismo ele também é importante para evitar a questão da perda de água nas plantas em situações que poderiam, no caso, ocorrer a dessecação, né? Que é a perda em grande quantidade dessa água, podendo levar o vegetal, inclusive, a óbito. Tá? No caso, o vegetal pode morrer. A gente pode ver aqui, no caso, o mesófilo foliar, a presença dos estômatos, né? Células adjacentes associadas a esses estômatos que estão abertos e fechados, né? Células oclusivas aí também. Olha lá, na epiderme eu tenho associado a essa região da epiderme algumas células que vão estar, né, ricas em grande quantidade de cloroplastos, que vão realizar fotossíntese, e aí eu tenho o potássio, a água e o ácido abscísico influenciando na abertura e no fechamento do estômago, né? A evaporação direta nas células guarda acontecendo, e olha lá, a evaporação vai diminuir o potencial hídrico e aumenta a quantidade de ácido abscísico que vai provocar o fechamento do estômago, né? O estômago abre, como a gente já falou, com o aumento da concentração do potássio, consequentemente, o solvente vai correr para o soluto, né? No caso, na solução aí, e isso vai provocar um entumecimento que vai abrir o ostilo. Então, perceba as duas, né, formas de abrir e fechar aí esses estômatos, né? A fotossíntese ocorrendo aí com o auxílio do CO2. A transpiração total é resultado do processo de difusão do vapor d'água que vai se processar aí nesse parênquima lacunoso. E aí a gente vai ter envolvido as câmaras subestomáticas e, claro, posteriormente também a saída dessa água pelos ostíolos, né? Essa perda pelo estômago, né, eu chamo de transpiração estomática. A perda da água pelas células epidérmicas, que vai estar associada à cutícula, né? Lá na cutícula especificamente, eu tenho a perda chamada de transpiração cuticular. E eu ainda tenho a perda a partir das lenticelas, que não está descrita no slide, que no caso seria a TL. Então, as três unidas, a TE, que é a transpiração estomática, a TC, cuticular, mais a TL, que é a das lenticelas, no caso, esses três, a soma das três, eu teria o que a gente chamaria de transpiração total em uma folha. Claro, e aí eu iria entender, né, o processo de perda dessa quantidade de água e, consequentemente, né, o ganho também da água e dos sais minerais a partir da estrutura lá do xilema. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E, finalizando por aqui, eu deixo essa tirinha para que a gente possa refletir, né, e também rir um pouco, certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até mais.